ele aqui usa três palavras principais nesse texto: ter, guardar e amar. E nós queremos falar um pouquinho sobre essas três coisas. Jesus disse: aquele que tem a palavra e aguarda, ou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse aquele que tem? Quando o apóstolo Paulo disse que aquela pessoa que crer na palavra de Deus, é porque ele ouviu a palavra de Deus. E se não pregarem o evangelho, Paulo diz, também não crerão, porque o crer vem pelo ouvir a palavra. E nós cremos na palavra de Deus porque nós ouvimos a palavra de Deus. E crer aqui na palavra de Deus tem este sentido de ter a palavra. E este fato de nós usarmos o sentido do ouvido para perceber, para compreender a palavra de Deus, é uma questão do nosso intelecto, do nosso raciocínio, da nossa razão. Ninguém consegue compreender a palavra de Deus se primeiro não for atingido pela razão. Portanto, ter a palavra de Deus tem a ver com esse consentimento intelectual, com essa capacidade de raciocínio, com esta capacidade mental que Deus dotou a todos nós, para nós crermos na palavra de Deus. Portanto, a primeira fase, digamos assim, que Jesus está nos ensinando aqui, é que nós precisamos compreender a palavra de Deus através do nosso intelecto, através da nossa inteligência. É assim que nós conseguimos chegar à salvação. Ela começa pela nossa mente, é a questão mais básica que tem. Todos nós, o dia que decidimos servir a Jesus, nós o decidimos porque racionalmente nós decidimos, ou nós intuímos, de que era algo importante e necessário para todos nós, e aí todos nós dissemos um sim de forma racional, ainda que para nos atingir, para nós ouvirmos essa palavra, talvez Deus usou às vezes um sofrimento, uma dor, um sentimento, ou uma experiência até, mas todos nós nos tornamos cristãos, cremos no sacrifício de Cristo para a salvação, porque nós, primeiramente, abrimos a porta da nossa mente, da nossa inteligência, para aceitarmos, para recebermos a palavra de Deus dentro de nós, de formas que então, o nosso raciocínio, a nossa mente é aquilo que abre a porta a palavra de Deus dentro de nós. Se nós não compreendêssemos racionalmente a palavra de Deus, nós também não a conseguiríamos, ou nós não conseguiríamos atingir a salvação que é em Cristo, porque Paulo disse, como eu já falei antes, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Claro que nesse ato de nós crermos na palavra de Deus de maneira racional, envolve também um passo de fé, né? Embora a gente compreenda o plano de salvação que Deus nos oferece, e assim nós dizemos sim à oferta que o Evangelho traz, mas esse passo é dado a partir da fé que opera dentro dos nossos corações. Mas quem decide racionalmente somos nós, é eu que digo sim ou não, e louvo a Deus porque hoje à noite aqui, pelo que eu vejo, todos nós aqui dissemos sim à palavra de Deus, nós compreendemos o Evangelho, nós sabemos por que Cristo morreu, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e nós somos salvos, porque nós acolhemos e recebemos esta palavra no coração, e porque nós acolhemos, ou seja, em nossa mente, e porque nós acolhemos essa palavra em nossa mente, nós somos declarados salvos, conforme disse o apóstolo Paulo. E é justamente esse o caminho que nos leva
para a salvação, o fato de nós recebermos racionalmente no nosso intelecto a palavra de Deus. Mas esse, embora seja um passo importante, necessário e inicial para que a salvação se opere em nós, Jesus aqui está dizendo que Ele quer que os seus discípulos, eles vão um pouco mais além de apenas ter a palavra de Deus. Porque ter a palavra de Deus, embora seja um gesto de inteligência de nós seres humanos, eu sempre gosto de dizer que o ser humano, quando ouve a palavra de Deus e ele responde com um sim ao Evangelho de Cristo, isso na verdade é uma resposta muito inteligente, porque seres humanos inteligentes como nós, sempre vamos dizer sim a uma oferta de salvação como esta que Cristo nos oferece de forma gratuita através da sua morte na cruz do Calvário, e isso é uma condição básica de inteligência. Portanto, todos nós aqui que dissemos sim ao Evangelho de Cristo, nós mostramos o mínimo de inteligência, porque nós compreendemos, entendemos aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer e compreendemos e entendemos a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Mas como eu disse, embora é uma condição necessária e básica, Jesus quer que os discípulos vão além. Por quê? Porque o próprio diabo, quando tenta Jesus lá no deserto, ele está usando de maneira racional a palavra de Deus, ou seja, o diabo também havia entendido a palavra de Deus, e porque ele havia entendido, ele a usa contra Jesus, de formas que o diabo, naquele momento, foi um dos melhores pregadores. Ele expôs a palavra de Deus para Jesus com sua maneira de interpretar equivocada, de formas que ele quis convencer Jesus, de maneira racional, a fazer alguma coisa de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele também entende a palavra, ele também tem raciocínio suficiente para compreender a palavra de Deus. Ele consegue também articular na sua boca, ou ele conseguiu articular para Jesus a palavra de Deus de tal forma que, de fato, se Jesus não estivesse firmado no amor do Pai e não fosse Filho de Deus e o Deus encarnado, certamente ele cederia às tentações muito bem elaboradas intelectualmente que o diabo fez para Jesus. E justamente por isso, Jesus quer nos dizer que não basta apenas eu compreender a palavra de Deus com o meu intelecto. E hoje, no dia da Bíblia, quem entrou nas redes sociais viu que muita gente homenageou a Bíblia. Isso é um gesto importante e necessário, porque mostra que a pessoa tem o mínimo de apreço pela palavra de Deus. Mas homenagear a palavra de Deus não é suficiente, porque homenagear a palavra de Deus, embora, como eu falei, é bonito e necessário, nós como Igreja de Cristo, nós comemoramos este dia da Bíblia e valorizamos a nossa Bíblia, e é um dia que a gente usa para refletir sobre a importância que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas, mas isso ainda está no nível do intelecto, ainda está no nível da razão, que, como disse, necessário, mas não suficiente. E diante disso, eu preciso fazer uma pergunta que eu faço para mim mesmo, que eu fiz para mim hoje. Será que nós estamos comemorando
o dia da Bíblia como palavra de Deus, que eu posso estar comemorando o dia da Bíblia como um livro até que eu acho importante, melhor do que os outros livros, um livro que me é muito necessário até, mas eu posso estar simplesmente comemorando o dia da Bíblia, sem que esta Bíblia seja para mim como a palavra de Deus. Porque se eu abrir a Bíblia e ler a Bíblia como um livro qualquer, ela tem valor como um livro qualquer. Mas se eu abrir esta palavra, e não apenas ler esta palavra, mas deixar que esta palavra também me leia, que esta palavra me sonde, que esta palavra seja para mim como um espelho. 2 vezes o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios e também em 2 Coríntios, ele usa uma metáfora muito interessante sobre a palavra de Deus, como ela sendo um espelho. E neste sentido de espelho, não sou eu que leio a palavra de Deus, mas é a palavra que me lê, porque ela reflete para mim, ou reflete a pessoa de Cristo para mim, que está contida na palavra de Deus. E aí eu me comparo, eu preciso me comparar com este reflexo meu que aparece no espelho, e perceber se este reflexo que eu estou vendo ali tem a ver com aquilo que a palavra de Deus é de verdade. Por isso, ela deixa de ter valor para mim quando ela não é palavra de Deus. E para que a palavra de Deus seja palavra de Deus, eu preciso deixar de lado talvez algumas compreensões erradas que eu posso ter, que nós podemos ter sobre a palavra de Deus, porque na verdade a palavra de Deus fechada é um livro qualquer, como qualquer outro. Agora, quando este livro se abre para mim, não apenas no sentido físico ou material de eu abrir este livro, mas quando eu deixo que este livro se abra para mim, para a minha alma, para a minha mente, para o meu coração, então sim, é que esta palavra assume o real valor que ela tem. Senão ela pode ser uma idolatria até. Se esta palavra não possuir o meu coração, se eu não me deixar ler por ela, se eu não deixar que ela se abra diante dos meus olhos, eu posso ter um livro como uma idolatria até. E um livro como idolatria não me ajuda, porque um livro como idolatria eu posso até desprezar as suas muitas palavras gloriosas que tem dentro deste livro. Eu posso tê-lo como um grande talismã, como uma grande pérola até que eu tenho em casa. E às vezes a gente vai em alguma loja, né, ou um comércio, coisa assim, e não está errado isso, né, mas as pessoas têm a Bíblia aberta, às vezes no Salmo 91, no Salmo 23, e não está errado isso, né? Mas normalmente, quando as pessoas fazem isto, elas não estão entendendo o sentido real que a palavra de Deus tem. Elas apenas estão achando que a palavra ou a Bíblia é um livro que pode trazer alguma coisa, e aí usa-se como um amuleto a palavra de Deus. Claro que aqui eu estou exagerando, claro, né? Mas eu não preciso tê-la como um amuleto para muitas vezes desprezar aquilo que está dito nas palavras contidas neste livro.
E todos nós, meus queridos irmãos, nós operamos, às vezes mais, às vezes menos, de duas maneiras. Uma é aquilo que a gente fala, né? E outra coisa é aquilo que a gente age. Muitas vezes aquilo que a gente fala tem a ver com aquilo que a gente pensa e quer impressionar os outros, e aí a gente quer passar uma ideia de uma pessoa que nós somos. Mas aquilo que realmente mostra quem nós somos é a maneira pela qual a gente age, como nós agimos no nosso dia a dia. Quanto mais aquilo que eu falo estiver em sintonia com a maneira como eu ajo, mais íntegro eu sou, mais inteiro eu sou, porque eu não preciso esconder nada de ninguém, eu não preciso usar máscaras, eu não preciso me auto-enganar e nem enganar os outros, porque eu estou sendo coerente com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. Mas como eu falei já, isso é digamos assim, o raio-x de um crente ideal, né, de um crente perfeito. Nós aqui, nenhum de nós é um crente perfeito. Então, de vez em quando, aqui e acolá, a gente é incoerente com a gente mesmo e fala uma coisa e age de outra maneira. Quem nunca incorreu neste erro, né? Nós somos seres humanos e agimos assim. Mas quanto mais coerência tiver entre aquilo que eu falo e aquilo que eu ajo, tanto mais inteiro eu serei, porque normalmente aquilo que eu falo tem a ver com aquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Mas este falar aqui, ele de novo tem essa conotação racional da qual Jesus disse e pela qual nós compreendemos a palavra de Deus. Mas a ação, quando nós temos a ação correta, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, isso significa que nós fomos, digamos, para essa segunda fase, né, que Jesus falou aqui nesse texto, que é a pessoa que guarda a palavra de Deus no seu coração. O que é guardar a palavra de Deus no coração? É eu deixar que ela não apenas ocupe lugar na minha mente, que ela não apenas sirva de respostas prontas quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a minha vida ou a palavra de Deus, quando não apenas eu tento impressionar os outros com a minha maneira de compreender a palavra de Deus, mas guardar aqui significa deixar que esta palavra entre no meu coração, que ela desça da minha mente, desça apenas de uma questão intelectual e de inteligência, e passe a ser a minha vivência, a minha concretude de vida. Por isso que o salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E tem uma versão da Bíblia que eu acho muito interessante, que diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não entre em falência. Ou seja, quando nós falamos em falência, né, nós podemos nos lembrar de uma empresa que faliu, coisa assim, fechou as portas. Podemos falar de falência múltipla de órgãos, né? Agora no Covid, de vez em quando a gente ouve, o irmão, a irmã estava com Covid, teve falência múltipla de órgãos e morreu. Ou seja, para que eu não entre em falência, significa que
eu preciso deixar que esta palavra entre nos recônditos mais secretos da minha vida, da minha alma, para que eu tenha vida, para que eu não entre em falência, para que eu consiga discernir a minha vida, discernir o meu próprio coração e viver de acordo com o que esta palavra me ensina. Eu lembro sempre da minha avó, ela morava em um sítio, e na casa dos meus avós, que ainda existe hoje, é uma casa estilo em Chaimel, no sótão dessa casa, havia um baú da minha avó, que só ela tinha a chave, nenhum filho ou filha, e nem o meu avô tinha acesso a este baú, porque ela trancava aquele baú e colocava as coisas que para ela eram muito importantes, muito valiosas, ela colocava dentro daquele baú, e ninguém sabia o que tinha ali dentro, e a curiosidade das minhas tias era muito grande, talvez elas conjecturavam que talvez ela pudesse guardar alguma coisa muito valiosa, preciosa ali dentro, e para ela era mesmo, tinha um alto valor afetivo aquilo ali. E o dia que ela morreu, a primeira coisa que elas fizeram foi achar a chave daquele baú, e abriram aquele baú com muita curiosidade para perceber o que tinha ali dentro, e elas descobriram, para decepção delas, que eram apenas quinquilharias que a minha avó guardava, que para elas não tinha valor algum, mas para minha avó tinha um alto valor sentimental, e ela guardava aquilo ali, estava cheio de pó, cheio de bicho embolorado, mas estava ali. E quando nós deixamos que a palavra de Deus entre no mais profundo do nosso coração, é quando nós abrimos para Jesus, sem medo, sem temor, os nossos baús mais secretos, as nossas coisas mais íntimas, aquilo que nós escondemos dos outros, que não queremos que ninguém veja, que guardamos as 7 chaves, porque tem muito valor para nós e nós não queremos que os outros as vejam ou as tenham, ou ainda porque nós nos envergonhamos dessas coisas e não queremos que as pessoas vejam. Então nós fechamos o nosso baú às 7 chaves. E quando Jesus está dizendo para nós guardar a palavra no coração, e o salmista disse, guardar no coração para não entrar em falência, Jesus está querendo dizer exatamente isso que minhas tias fizeram no dia que minha avó morreu. Ir lá e abrir o baú mais secreto, aquilo que há de mais escondido, quer seja valioso ou quer seja vergonhoso, não interessa. Guardar a palavra no coração tem a ver com esta coragem que nós, como crentes em Jesus, conhecedores do Evangelho, temos, no sentido de que Jesus, Ele é o possuidor dos nossos corações e das nossas mentes, de tal maneira que não exista nada entre eu e Ele que precise ser escondido dEle, porque os seus olhos perscrutam todas as coisas mesmo, os olhos dEle são como chamas de fogo que conhecem tudo, e para que eu preciso esconder alguma coisa dEle? Isto é guardar a palavra no coração, ou seja, quando nós deixamos que a palavra entre neste baú, jogue fora as quinquilharias, tire a poeira, limpe o bolor e preserve apenas aquilo que realmente é valioso e valoroso dentro de nós, de acordo com o critério de Jesus, não de acordo com o meu critério, com o critério da minha avó.
é de acordo com o critério de Jesus. Isto é guardar a palavra no meu coração. E é uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer. Não é fácil. Charles Finney usou uma frase muito interessante, que quando eu li, causou um impacto enorme em mim. Ele disse o seguinte: quanto mais destruída estiver a Bíblia de alguém, mais inteira será a sua alma. Quanto mais destruída estiver a Bíblia de alguém, mais inteira estará a sua alma. Mas destruída por quê? De tanto ler, de tanto folhear, de tanto chorar sobre a palavra de Deus, molhar as suas páginas com as nossas lágrimas de arrependimento, de contrição, de alegria, de prazer em estarmos servindo ao Senhor. Era isso que ele estava querendo dizer. E ele disse: todo homem de Deus, daí já é uma ideia dele, né, que eu apenas estou aqui retransmitindo. Todo homem de Deus deveria destruir uma Bíblia a cada 10 anos, de tanto folhear, mexer, revirar, carregar. Claro, hoje nós temos tecnologias 1000, né? Por exemplo, aqui eu tenho mais de 1000 versões de Bíblias, com versões e idiomas, enfim. Então, essa frase do Finney teria que ser reconfigurada, mas na verdade o que ele queria dizer é o seguinte: não só compreenda a palavra de Deus, mas viva esta palavra. E para viver esta palavra, precisa ler, precisa folhear, precisa deixar que ela penetre no mais profundo do nosso ser, neste baú secreto, escondido, que nós gostamos tanto, que nós nos apegamos tanto a isso. Mas uma das coisas muito interessantes que Jesus nos ensinou na sua palavra é o desapego. Foi por isso que ele disse: quem quiser vir após mim, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Ou seja, é um desapego diário e constante de muitas quinquilharias, de muita coisa que a gente quer guardar no nosso coração, mas nos atrapalham, não nos ajudam. Aquilo que nos ajuda é a iluminação que a palavra de Deus traz sobre o nosso coração, e ela vai nos mostrando. O pastor Josias já leu aqui hoje, Salmo 119, aquele texto tão bonito, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e não só para o caminho, mas também para o nosso coração. Todos aqueles que querem comemorar o dia da Bíblia, e todos nós queremos, de cabeça erguida, são aqueles que não apenas comemoram, mas guardam a palavra de Deus no coração, porque é esta palavra que tem poder transformador sobre nós. Foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. Deus disse: haja luz, e houve luz, haja terra, haja mar, haja animais, através da sua palavra. Agora, imagina quando nós absorvemos essa palavra poderosa de Deus no nosso coração e guardamos no coração. O que essa palavra vai fazer na nossa vida? É indescritível o poder que a palavra de Deus tem sobre nós, mas é uma decisão que eu tomo. Qual é a decisão? De não apenas tê-la na minha mente, mas deixar que ela entre no meu coração, no mais profundo da minha alma. E neste lugar,
ela faça aquilo que Deus a determinou a fazer. E esta questão aqui que Jesus está dizendo de ter e guardar, eu sei que todo mundo quer isto, mas é uma firme decisão que nós tomamos de guardar a palavra no coração e sempre de novo zelar e velar para que esta palavra esteja guardada nos nossos corações. E isso envolve relacionamento. E aí nós entramos na terceira palavra que Jesus usou, que é amar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E os irmãos já viram um relacionamento que não seja fruto, ou que não seja, que não leve a amar? Todo relacionamento genuíno, verdadeiro, profundo, ele tem a ver com amor. Relacionamentos superficiais mostram que não existe amor envolvido, existe um gosto, existe uma certa admiração até, né? Mas relacionamento profundo envolve amar. E Jesus disse aqui o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no coração, esse é o que me ama. E aqui de novo nós podemos incorrer naquele problema que eu disse antes, de nós até afirmarmos que amamos a Jesus, dizemos e cantamos que amamos a Jesus, mas eu só amo Jesus na minha atitude, na minha decisão, no meu agir, quando eu guardo esta palavra no meu coração, quando eu permito que ela desça da mente e venha para o meu coração. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse que ele escreveu, né, sobre o cordão de 4 dobras. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que para guardar a palavra de Deus no coração, era necessário que se meditasse sobre a palavra de Deus, procurando entender o sentido desta palavra. Depois ele disse que teria que verificar no coração que tipo de ajustes que eu precisaria fazer em relação a esta palavra que eu estava lendo e estudando. Depois ele disse que a terceira dobra deste cordão seria pedir que o Espírito Santo ajudasse a colocar em prática aquele texto que estava sendo lido e estudado. Em quarto lugar, ele disse que teria que agradecer a Jesus pelos avanços que nós como cristãos já fizemos dentro da palavra de Deus. Ou seja, Martinho Lutero estava querendo dizer que para que a palavra de Deus fosse guardada no coração, isso envolvia um exercício constante diário com esta palavra. Não apenas de ouvir de vez em quando, não apenas de pensar, mas de permitir que esta palavra de fato seja introjetada dentro do nosso ser. E aí, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que existe um descanso na palavra de Deus para aqueles que aguardam no coração. Muitas vezes nós procuramos o consolo da palavra de Deus e ela
nos consola mesmo. Nós temos vários salmos de consolação, nós temos vários textos bíblicos que nos servem de consolo nas aflições e nas lutas, mas o verdadeiro consolo que a palavra de Deus traz está lá em Hebreus 4:12, que diz assim: esforcemo-nos para entrar neste descanso. E olha, irmãos, que a gente vive num mundo muito tumultuado, cheio de medos, ansiedades, cheios de demandas, muitas coisas que nos sobrevêm, que dificultam a nossa vida e tiram a nossa paz e o nosso descanso. Mas existe um descanso na palavra de Deus, e Hebreus disse para nós nos esforçarmos para entrarmos neste descanso. E o esforçar tem a ver com este exercício espiritual que nós fazemos para que a palavra habite no coração. E diz assim: para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Aí vem, pois a palavra de Deus, e aqui entra por que a palavra de Deus nos serve de descanso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, enquanto eu prego, ela corta o meu coração, mas também corta o seu coração. Mas também é de 2 gumes, porque se fosse de um gume só, ela corria só para um lado do coração, mas quando é de 2 gumes, entra exatamente com a força que ela precisa ter. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quem sabe onde se divide alma e espírito? A medicina já pesquisou de todos os meios e não descobre aonde se divide alma e espírito. Ninguém sabe, mas a palavra de Deus consegue dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que a palavra de Deus também diz que enganoso é o coração do homem, ou seja, nós nos enganamos muito facilmente, achamos que, às vezes, que temos uma vida espiritual muito profunda, muito densa, e que sempre que nós achamos isso, é bom nós irmos para a palavra de Deus, que discerne e julga os pensamentos e as intenções do coração. Discernir e julgar pensamentos e intenções do coração é quando nós guardamos ela no coração e deixamos que ela faça isso. E quando nós deixamos que ela faça isso, a nossa mente é curada, os nossos sentimentos são curados, as nossas culpas são perdoadas, os nossos tormentos são tirados, a nossa ansiedade é acalmada, o nosso pavor é substituído pela paz que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque esta palavra é apta para discernir juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. E se julga pensamentos e intenções do coração, significa que eu estou levando estes pensamentos e intenções do coração diante de Jesus. E diante de Jesus, todos os pensamentos e intenções do coração que não são bons se derretem na sua santa presença, e nós recebemos as melhores intenções, os melhores pensamentos que provêm da palavra de Deus quando habita os nossos corações. Não que não vamos mais ter pensamentos ruins, ou que não venhamos mais a ter tentações,
Mas quando a palavra de Deus habita no coração, ela própria se torna o óleo que repele aquilo de ruim que quer se apegar em nós. E ainda que alguma coisa se apegue, esta mesma palavra tem o poder de lavar, de limpar, de purificar, de transformar, de gerar nova vida dentro de nós. Por isso, irmãos, além de uma questão de inteligência, de nós termos a palavra de Deus, é de uma inteligência ainda maior, quando nós, como cristãos que somos, salvos pelo Evangelho de Cristo, que conhecemos a obra de Cristo na cruz do Calvário, deixamos a bibliolatria de lado, deixamos apenas as palavras de lado, e vamos para a ação concreta, que é deixar que esta palavra seja guardada nos nossos corações. Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não entre em falência.